Então hoje vamos aprender duas equações diferenciais especiais, que são as equações de Bernoulli e Riccati. Elas são importantes em várias áreas da matemática e da física, e hoje vamos entender como resolvê-las passo a passo. Primeiro vamos começar com a equação de Bernoulli, e depois passaremos para a equação de Riccati, e ao longo da aula resolveremos exemplos para vocês praticarem comigo. E no final eu vou deixar uns exercícios para vocês fazerem em casa. Então vamos falar sobre a equação de Bernoulli. A gente fala que uma equação ela é de Bernoulli se ela pode ser escrita na seguinte forma: y' mais p de x vezes y mais q de x vezes y elevado a n. E aí nós temos alguns casos especiais para valores de n. No caso em que o n é igual a zero, nós vamos ficar com y' mais p de x vezes y mais q de x. Já que y elevado a zero vai dar 1, então vai ficar somente o q de x. Então, essa equação aqui, quando n é igual a zero, é uma equação linear. Quando n ele é igual a 1, vamos ficar com y' mais p de x vezes y igual a q de x vezes y. E aí note que isso também é uma equação linear. Que aqui você poderia pegar esse q de x vezes y, passar para o lado de cá e colocar o y em evidência, e ia ficar com p de x menos q de x vezes y igual a zero. Você teria uma equação linear homogênea. Agora, quando o n ele é diferente tanto de 0 quanto de 1, vamos aprender aqui nessa aula uma técnica que é uma substituição. A gente vai transformar ela numa equação linear para a gente resolver e depois a gente volta para a equação original para poder encontrar a solução. Então vamos ver aqui um passo a passo do método de resolução para esse tipo de EDO. Primeiro passo vai ser você fazer uma substituição. Então você vai fazer a seguinte substituição: você vai definir uma nova função v igual a y elevado a 1 menos n. Aí você calcula a derivada da função v. Então você vai ter que o v' é igual a 1 menos n vezes y elevado a menos n vezes y'. Observe que aqui, que foi que eu fiz aqui? Esse 1 menos n, esse 1 menos n aqui, ele desceu multiplicando. Aí eu subtraí 1 aqui no expoente, né? Então esse 1 aqui sumiu, ficou só menos n. E aí eu tenho que usar a regra da cadeia, porque a gente está derivando com relação a x, que é a nossa variável independente. E aí o y é a função de x, então você tem que pegar. Eu apliquei aqui a regra da cadeia, que eu pego agora o de dentro, que é o y, e eu derivo aqui fora. Então eu multiplico pela derivada do y. Beleza, aí depois que você calculou o v', você vai dividir toda a equação por y elevado a n. Próximo passo é você fazer a substituição de y' e y em termos de v e v'. E aí, fazendo essa substituição, você vai encontrar uma equação linear na variável v, e aí você vai resolver a equação linear em v. E depois que você encontrar o v, a função v, você vai voltar para o y, utilizando a seguinte expressão: y ele é igual a 1 sobre... Ou melhor, y é igual a v elevado a 1 sobre 1 menos n. Isso aqui, basicamente, é você pegar essa equação original aqui que você fez a substituição e você isolar o y aqui, né? Então, o y fica y igual a v elevado a 1 sobre 1 menos n. Então, esse é o passo a passo para você conseguir resolver uma equação de Bernoulli. Isso. Como é que é? De onde saiu esse 1 vezes ali por y elevado a n?
Não, assim, a gente vai dividir a equação por y elevado a n para a gente encontrar expressões desse tipo e desse tipo daqui, sabe? A gente vai ver na prática como é que isso funciona. Agora, isso aqui é simplesmente você pega essa igualdade aqui, v igual a y elevado a 1 menos n, aí como é que você isola o y? Basta você elevar ambos os lados por 1 sobre 1 menos n. Se você elevar nessa equação aqui ambos os lados por isso daqui, você vai conseguir obter que o y é igual a v elevado a 1 sobre 1 menos n. Então, isso daqui, ele vem disso daqui. Agora, isso aqui é só um artifício que nós vamos utilizar para poder transformar a nossa EDO em uma EDO linear que depende só de V. A gente vai ver na prática como é que isso funciona. Aí talvez vai clarear um pouco mais esse espaço. Então, vamos aplicar isso a um exemplo para ficar um pouco mais claro. Vamos resolver a EDO y' mais 1 sobre x vezes y, que é igual a x vezes y elevado ao quadrado. Então, observe que aqui nós temos uma equação de Bernoulli. Na equação de Bernoulli, você tem o y' sozinho, você tem uma função p de x acompanhando o y, uma igualdade e um q de x acompanhando o y elevado a n. No nosso exemplo, nós temos que o p de x ele é igual a 1 sobre x, que é o valor que acompanha o y, e o q de x é x, que é o valor que acompanha o y ao quadrado. Aqui nesse caso, o n é igual a 2. Então vamos lá. Primeiro vamos identificar aqui quem é o p de x e o q de x, que eu acabei de fazer isso. O p de x é igual a 1 sobre x, o q de x é igual a x e o n é igual a 2. Então, de fato, isso aqui é uma equação de Bernoulli. Aí, agora nós vamos definir uma nova variável, que eu vou chamar aqui de v, igual a y elevado a 1 menos n. Nesse caso aqui, como n é igual a 2, então vai ser v igual a y elevado a 1 menos 2. Só que 1 menos 2 é igual a menos 1. Então, isso aqui vai ser igual a y elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre y. Beleza? Aí agora vamos calcular a derivada da v. Então, nós temos que o v', ele vai ser igual a menos, aí eu vou botar aqui seria menos 1 sobre y ao quadrado, né? Que seria a derivada de 1 sobre y. Derivada de 1 sobre y é menos 1 sobre y ao quadrado. Mas aí, como eu falei, né, o y ele é uma função que depende do x, então você tem que usar aqui a regra da cadeia. Então, você vai ter que multiplicar pela derivada da y. Então, eu vou colocar aqui no numerador o y'. Beleza. Agora, eu vou dividir a minha EDO por y ao quadrado. Então, olha só. Aqui eu tenho y ao quadrado, né, que é o y elevado a n. Então, eu vou dividir por isso daqui para poder eu conseguir transformar a minha EDO em alguma coisa que eu vou conseguir substituir eu vou conseguir substituir as expressões aqui por esse v e por esse v'. Então, beleza. Então, eu tenho, primeiro aqui, né, eu tenho o y', então vai ficar y' sobre y ao quadrado. Então, vou botar aqui y' sobre y ao quadrado. Agora, eu vou ter aqui 1 sobre x vezes y dividido por y ao quadrado. Então, vai ficar y sobre y ao quadrado, que é igual a 1 sobre y, concorda? Então, eu vou ficar com 1 sobre x vezes 1 sobre y. Tranquilo? E aí agora, o x vezes y ao quadrado dividido por y ao quadrado vai cancelar o y ao quadrado com y ao quadrado e vai sobrar somente o x. Tranquilo? Agora, olha só que interessante. Aqui eu tenho o v, que é igual a 1 sobre y, apareceu aqui, tá vendo? E o v', que é menos y' sobre y ao quadrado, quase que apareceu aqui, só que aqui está faltando o sinal de menos, mas isso, o sinal de menos é o mínimo, né? Então ele está aparecendo aqui.
Então agora nós vamos conseguir substituir isso daqui vai ser menos V'. Isso daqui vai ser o V. Então, fazendo essa substituição, vamos ficar com menos V' mais 1 sobre x vezes V igual a x. Então agora eu consegui transformar a minha EDO em uma EDO linear de primeira ordem. Então agora a gente vai resolver essa EDO usando o fator integrante. Então, eu vou multiplicar a minha equação por menos 1, né, porque a gente está acostumado com a derivada aparecendo com o 1 multiplicando, né, e não menos 1. Então, eu vou multiplicar a minha EDO que eu obtive por menos 1, ficando com V' menos 1 sobre x vezes V igual a menos x. E aí agora vamos calcular o fator integrante. Aí, então, como é que é o fator integrante? O fator integrante, eu vou integrar, eu vou calcular exponencial da integral do valor que acompanha a minha incógnita, o V aqui no caso. Então, eu vou calcular o fator integrante que eu chamo de μ de x, ele vai ser exponencial da integral de menos 1 sobre x dx. E aí, integrando isso daí, né, integral de menos 1 sobre x dx, o que vai ser? Vai ser menos ln do módulo de x, concorda? E menos ln do módulo de x, esse menos, ele pode entrar no ln como um expoente, concorda? Você tem assim uma constante vezes ln, essa constante entra como um expoente. E aí, isso é uma propriedade do logaritmo. Então, você vai ter que ln do módulo, menos ln do módulo de x vai ser igual a ln do módulo de x elevado a menos 1. E aí, exponencial da ln vai se cancelar. Vai ficar somente com o módulo de x elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre módulo de x. Conseguiram acompanhar? Então, você ficou com ln do módulo de x elevado a menos 1. Isso, aí o menos passou para dentro da ln como expoente. Então, ficou esse exponencial da ln do módulo de x elevado a menos 1. Mas aí a exponencial e o logaritmo natural, eles são funções inversas, uma da outra. Eles se cancelam. E a exponencial do logaritmo se cancela. Então, vai ficar somente o módulo de x elevado a menos 1, que, por sua vez, é igual a 1 sobre o módulo de x. Tranquilo? E aí, agora, próximo passo é a gente multiplicar o fator integrante na nossa EDO e integrar. E aí, o que acontece? Observe que se o x ele é maior do que zero, então o módulo de x ele vai ser o próprio x. Beleza. Então, vamos agora aqui considerar primeiro o x maior do que zero. Então, multiplicando a nossa EDO pelo fator integrante, que vai ser, nesse caso, 1 sobre x, você vai ficar com V' sobre x menos v sobre x quadrado. Isso aí vai ficar igual a menos 1. Já que eu tinha menos x dividido por x, vai ficar menos 1. Agora, por outro lado, se o x ele for menor do que zero, então nós vamos ter que o módulo de x é igual a menos x. Então, para x menor do que zero, então a gente vai agora multiplicar o fator integrante, que no caso ficaria 1 sobre menos x, e aí você ficaria com menos v' sobre x mais v sobre x quadrado igual a 1. Então, basicamente, eu peguei a minha EDO, que é isso daqui, e eu primeiro, né, eu dividi por x, que era o caso onde o x é maior do que zero, e depois e agora estou dividindo por menos x, que é o caso onde o x ele é menor do que zero, que aí o módulo de x fica igual a menos x. Então, eu vou ficar com isso daqui, mas aí você pode agora multiplicar a EDO por menos 1, obtendo
v' sobre x menos v sobre x² igual a menos 1. Então, observa que, tanto no caso quando o x é maior do que 1, que o módulo de x vai ficar igual a x, quanto o caso onde o x é menor do que 0. Quer dizer, tanto o caso quando o x é maior do que 0, que o módulo de x é igual a x, quanto o caso quando o x é menor do que 0, onde o módulo de x é igual a menos x, ao dividir a nossa EDO pelo módulo de x, você vai obter a mesma equação. Então, assim, você vai ficar com... Observe que isso daqui é exatamente igual a isso daqui. Então, beleza. Então, essa nossa expressão aqui da nossa EDO, ao multiplicar o fator integrante, ele serve tanto para x maior do que 0 como x menor do que 0. E aí agora nós vamos integrar. E aí vocês lembram que quando a gente multiplica o fator integrante, o lado esquerdo da nossa EDO, ele é a derivada do v multiplicado pelo fator integrante. Então, a gente integrando isso daqui, você vai obter v sobre x, e integrando o outro lado, vai ficar menos x mais uma constante c. Então, isolando o v, a variável v, você vai ter que o v é igual a menos x² mais c vezes x. Então, resolvemos a EDO em v. E agora que nós temos o v, a gente utiliza o fato de que o v, a variável v, é igual a 1 sobre y. Não foi isso mesmo? Deixa eu ver. Foi, ó, o v é igual a 1 sobre y. Então, a gente substitui esse v aqui por 1 sobre y, obtendo que 1 sobre y é igual a menos x² mais cx. E aí, isolando a variável x, ou melhor, a variável y, obtemos que o y é igual a 1 sobre cx menos x². E resolvemos a nossa EDO. Agora vamos ver um outro exemplo, só que agora vai ser um PVI, que vai ser um problema de valor inicial. Vamos ter uma condição inicial para nós encontrarmos a constante da nossa solução geral. Porque aqui, isso aqui é uma solução geral. Mas aí, se eu dou uma condição inicial, essa condição inicial nos permite encontrar o valor da constante C. Então, vamos ver agora um outro exemplo, que é o PVI. Vamos resolver a EDO y' mais y igual a x vezes y ao cubo. Então, aqui, observe que, de fato, nós temos uma equação de Bernoulli, né? Que eu tenho aqui o y' mais o y igual a x vezes o y elevado a uma potência aqui. E aí, eu vou colocar aqui a condição inicial do nosso PVI, vai ser y de 0 igual a 1. Então, aqui nós temos que, da nossa EDO aqui, né, para identificar que ela de fato é uma equação de Bernoulli, você observa que aqui eu tenho o P de x igual a 1, o Q de x igual a x e o N igual a 3. Então, ela de fato está no formato aí que a gente viu lá, que é o formato da equação de Bernoulli, utilizando esse P de x, esse Q de x e esse N daqui. Então, vamos agora definir a nossa segunda variável, que vai ser o v. Então, o v é igual a y elevado a 1 menos n. Aqui, no caso, o n é 3. Então, vai ficar y elevado a 1 menos 3, que é igual a y elevado a menos 2, que é igual a 1 sobre y². Agora, nós vamos derivar o v. Então, v' vai ser igual a... Então, derivando o y a menos 2, você vai ficar com menos 2 vezes y elevado a menos 3, multiplicado pelo y', regra da cadeia. E aí isso daqui vai ficar igual, reescrevendo aqui, né? Menos 2 vezes y' sobre y ao cubo. E aí vai ser interessante para a gente passar essa constante aqui para o outro lado. E aí você vai ficar que y' sobre y ao cubo é igual a menos v' sobre 2. A gente vai ver isso
que quando a gente substituir aqui, quando a gente dividir a nossa equação por y ao cubo. Então aqui eu tenho essa EDO aqui, e agora eu vou dividir ela por quanto? Oi? Não, a gente divide ela, bora olhar lá em cima o que a gente fez. Bora olhar o procedimento lá. A gente vai dividir a equação por y elevado a n. Lembra isso aqui? Então aqui no caso a gente vai dividir por quanto, então? Y elevado a 3, exatamente. Então vamos dividir essa EDO aqui por y elevado a 3. E aí vamos ficar com y' sobre y ao cubo mais 1 sobre y ao quadrado igual a x. E aí agora, 1 sobre y ao quadrado está aqui, ó, exatamente o nosso v. E y' sobre y ao cubo está aqui, ó, é igual a menos v' sobre 2. Então, substituindo pelo v e pelo v', vamos obter menos v' sobre 2 mais v igual a x. Então, agora a gente vai multiplicar a equação por menos 2, né, para poder ficar no formato lá que a gente sabe resolver a EDO linear. Então, você vai ficar com v' menos 2v igual a menos 2x. Então, aqui, o nosso fator integrante vai ser o μ de x igual a e elevado à integral de, e aí eu vou pegar o valor que acompanha o v, né, aqui. Então, vou ter o menos 2, então vai ser a integral de menos 2. Integral de menos 2 dx. E aí, calculando essa integral, você vai ficar com e elevado a menos 2x. Agora, o próximo passo é a gente integrar a nossa EDO. Quer dizer, primeiro a gente vai multiplicar, né, pelo fator integrante e vai integrar a nossa EDO, obtendo que v vezes e elevado a menos 2x é igual à integral de menos 2x vezes e elevado a menos 2x dx. Então, lembrando, eu multipliquei pelo fator integrante e integrei. E aí, no lado esquerdo, ao integrar, você sempre vai ficar com o v, a variável v, multiplicado pelo fator integrante. E aí, o que tiver no lado de cá, né, que quando você multiplica o e elevado a menos 2x, né, aqui, aí você integra o resultado disso daqui. E aí, para poder integrar esse lado de cá, a gente precisa utilizar a integração por partes. A gente faz u igual a menos 2x e faz dv igual a e elevado a menos 2x dx. E aí, com isso, você vai, ao resolver essa integral, usando a integração por partes, então você vai ficar, no lado de cá você repete. Então, você vai ficar com v e elevado a menos 2x. E aí, no lado de cá, após resolver a integração por partes, você vai ficar com x vezes e elevado a menos 2x mais 1 sobre 2 vezes e elevado a menos 2x mais uma constante de integração c. E aí agora a gente multiplica essa equação aqui por e elevado a 2x para poder conseguir isolar o v. E aí você vai obter que v é igual a x mais 1 sobre 2 mais c vezes e elevado a 2x. Alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo, né? Beleza. Então, agora vamos para o passo 9, que vai ser substituir de volta o nosso y. Então, lembrando que a gente tem que o v ele é igual a 1 sobre y quadrado. Então, substituindo o v aqui por 1 sobre y quadrado, vamos ficar aqui 1 sobre y quadrado é igual a x mais 1 sobre 2 mais c vezes e elevado a 2x. E aí, isolando o y, extraindo a raiz, você vai ficar que o y vai ser igual a mais ou menos raiz de 1 sobre x mais 1 sobre 2 mais c vezes e elevado a 2x. Então, isso aqui foi só multiplicar a equação por menos 1, ou melhor, elevar a menos 1, e depois extrair a raiz, ficando com isso daqui.
Agora vamos utilizar nossa condição inicial. Nossa condição inicial fala que o y de 0 é igual a 1. É isso mesmo? Isso mesmo. Ele fala que y de 0 é igual a 1. Então você substitui o y por 1 e o x por 0 para poder encontrar a nossa constante c. Então fazendo a substituição, você vai ficar com 0 aqui, aí e elevado a 0 vai dar 1, e aqui vai ficar 1, ou seja, vai ficar com 1 igual a raiz de 1 sobre meio mais c. E aí, resolvendo isso aí para c, a gente vai elevar ao quadrado, ficando que 1 sobre meio mais c igual a 1. E aí, isolando o c tem que ser meio. Então, a nossa solução particular do nosso PVI vai ser... Aí, você repara que aqui a gente teve o y mais ou menos, né? Como a condição inicial fala que o y é 1, que é maior do que 0, então, para essa solução particular, você vai considerar o sinal de mais. Então, você vai ficar que o y é igual a raiz de 1 sobre x mais meio mais 1 sobre 2 vezes z elevado a 2x. Então, a constante c virou meio, que achamos aqui. Alguma pergunta? Isso. Ou a mesma coisa, multiplicar por e elevado a 2x positivo, que dá no mesmo. Você fala aqui... fica acima de x. Oi? O c não tinha nada. Aí iria ficar, né? Se fosse passar isso aqui dividindo, né? Ia ficar c sobre isso daqui. Mas aí você pode jogar isso aqui para cima, mudando o sinal do expoente. Isso. Beleza? Então vamos ver agora a equação de Riccati. A equação de Riccati ela é um pouco mais desafiadora. A gente vai ver uma técnica que, para poder a gente utilizar essa técnica, nós precisamos primeiro, de alguma forma, encontrar uma solução particular, e aí, a partir da solução particular, a gente consegue encontrar a solução geral. Então, a gente vai ver aqui vários exemplos onde nos é dado a solução particular, e aí a gente utiliza a solução particular para encontrar a solução geral. Então, em primeiro lugar, né, como é que é uma equação de Riccati? Ela é uma equação que é da seguinte forma: y' igual a p de x, y² mais q de x vezes y mais r de x. Aí, você olhando aqui, né, até parece um pouco com a Bernoulli, né? Se você passar isso daqui para o outro lado, aí iria ficar y' menos uma função multiplicada por y igual a uma função multiplicada por uma potência do y. Só que o grande problema é esse r aqui, ó. Então, assim, se esse r de x ele for constante igual a 0, então a equação de Riccati ela se torna uma equação de Bernoulli com n igual a 2. Mas se o r de x ele for uma função não nula, aí já fica mais complicado. Então vamos ver aqui o método de resolução que nós vamos aprender. Então, em primeiro lugar, você tem que se virar nos 30 para poder conseguir encontrar alguma solução particular da nossa EDO, que aí vamos chamar de y1 de x. Aí, agora que já que você conhece a solução particular y1 de x, nós vamos substituir o y na EDO por y igual a y1 mais 1 sobre v. E aí, ao fazer isso, você vai conseguir obter uma equação linear em V. E aí, uma vez que a gente tem uma equação linear em V, a gente resolve utilizando o fator integrante e depois voltamos para y. Então, é mais ou menos parecido com a equação de Bernoulli no sentido de você fazer uma substituição, obter uma equação linear, resolver a equação linear e depois voltar para a variável original. Então, vamos ver um exemplo para poder ver isso funcionando na prática. Queremos resolver a seguinte EDO. y' igual a y² mais 1
sendo que o y1 é igual a tangente de x. Então, eu estou te dando aqui uma solução particular para você encontrar a solução dessa EDO aqui, que é uma equação de Riccati. Então, o primeiro passo, a gente vai calcular a derivada dessa y1 aqui, para a gente verificar se ela de fato é uma solução dessa EDO. Vamos verificar se isso aqui de fato é uma solução dessa EDO daqui. Então, calculando a derivada y1', vocês preferem assim, né? Tinha esquecido. E aí, calculando a derivada de y1, você vai obter y1' igual a secante ao quadrado de x. Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aí, calculando... Então, assim, esse lado de cá, da EDO, é igual a secante ao quadrado de x, se eu for substituir o y1 no lugar do y. E aí, no lado de cá, então eu vou fazer agora y1 ao quadrado mais 1. E aí, isso daí vai ser igual a tangente ao quadrado mais 1, que é igual a secante ao quadrado de x. Então, de fato, né, isso é igual a isso daqui. Então, concluímos que, de fato, essa y1 ela satisfaz a nossa EDO. Então, a resposta é sim, ela de fato é uma solução particular da nossa EDO. Então, o próximo passo vai fazer a substituição. Então, vamos fazer y igual a tangente de x mais 1 sobre v. Então, ou seja, o y igual a solução particular mais 1 sobre v. E aí, calculando a derivada do y, vamos obter que o y' vai ser igual a... Então, a derivada da tangente é secante ao quadrado. E aí, derivando 1 sobre v, você vai obter menos v' sobre v quadrado. Lembrando que sempre você tem que utilizar a regra da cadeia aqui. Por isso que aparece o v' ali em cima. E aí, o próximo passo, nós vamos substituir na equação original. Então, na equação original você tinha o y', então você vai substituir o y' por essa expressão daqui. Então, vai ficar secante ao quadrado de x menos v' sobre v quadrado. E aí, do outro lado, né, você tinha o y ao quadrado mais 1. Então, eu vou ter que elevar isso daqui ao quadrado. Então, eu vou fazer quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. E o mais 1 que já estava lá. Beleza. Agora, lembra que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado. Então, você consegue cancelar isso daqui. Cancela isso com esses dois aqui. E aí você fica que menos v' sobre v quadrado é igual a 2 tangente de x sobre v mais 1 sobre v quadrado. O que você faz agora? Você pode multiplicar tudo por v. Isso, multiplicar tudo por v quadrado. Aí você vai ficar com... Vai aparecer um v aqui, né? Vai cortar esse v, vai aparecer um v multiplicando aqui. Isso aqui vai sumir, isso aqui vai sumir. Então, você vai ficar... Depois você fazendo algumas manipulações, né? Passando... isolando as coisas aí. Na verdade, você vai passar isso daqui para o lado de cá e depois você vai multiplicar tudo por menos 1. E aí você vai ficar que o v' mais 2v tangente de x é igual a menos 1. Tranquilo? Beleza, então agora eu tenho uma... Isso aqui é uma EDO linear de primeira ordem. Então eu consigo resolver utilizando o fator integrante. Então, vamos calcular o fator integrante. Então vai ficar... Então aqui eu tenho... o fator integrante vai ser a integral de 2 vezes tangente de x. Vai ser o e elevado à integral de 2 vezes tangente de x, que aqui no caso o valor que acompanha o v é 2 vezes tangente de x. Então, o fator integrante, μ de x,
é igual a e elevado à integral de 2 tangente de x dx. E aí, o que acontece? Ao resolver essa integral daqui, né, você vai obter uma certa ln e tal, e você vai conseguir simplificar as coisas aqui com a exponencial, e aí, no final das contas, essa integral vai ser igual a secante ao quadrado de x. E aí, agora a gente vai multiplicar a nossa EDO por esse fator integrante e vamos integrar, obtendo que v secante ao quadrado de x é igual a menos tangente de x mais c. Então, isolando o v, obtemos que v é igual a menos tangente de x mais c sobre secante ao quadrado de x. Eu diria que as coisas mais trabalhosas aqui nessa resolução aqui é você calcular essa integral aqui, conseguir simplificar, dizer que isso é igual a isso, e também você saber que tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Então, algumas coisinhas aí que seria o mais trabalhoso, mas o resto você vê que não tem muito mistério, não. E aí, agora que a gente tem o nosso v, lembrando que eu tenho que o y é igual a tangente de x mais 1 sobre v. Aí a gente isolando esse v aqui, como é que vai ficar? Você vai ficar que o v é igual a y menos tangente de x elevado a menos 1. E aí você fazendo essa substituição e fazendo algumas manipulações, você vai finalmente obter a sua variável, a sua função y, que vai ficar igual a tangente de x mais secante ao quadrado de x sobre menos tangente de x mais a nossa constante c. Então essa vai ser a nossa solução geral. Agora vamos fazer um outro exemplo que vai ser um PVI. Então agora nossa EDO vai ser y' igual a y ao quadrado menos 2y mais 1, com a condição inicial que y de 0 é igual a 0, e a nossa solução particular conhecida vai ser y1 igual a 1. Então, no primeiro passo, nós vamos verificar que, de fato, essa solução aqui é uma solução da nossa EDO. Então, primeiro, né, desse lado aqui, você vai ter a derivada de 1, que vai dar 0. Então, y1' é igual a 0. E no lado de cá, você vai ficar com 1 ao quadrado menos 2 vezes 1 mais 1. E isso vai ser igual a 0. Então, você obteve 0 nos dois lados. Então, nós concluímos que, de fato, esse y1 é uma solução da nossa EDO. Então, agora que nós confirmamos isso, vamos fazer a substituição y igual a 1 mais 1 sobre v. Lembrando que esse 1 aqui, né, seria o y1 mais 1 sobre v. O y1 é igual a 1. E aí, precisamos calcular a derivada do y. Então, você vai ter que o y', então a derivada do 1 vai desaparecer, vai ficar 0. E aí o y' é basicamente a derivada disso daqui. Então, você vai ter que o y' é igual a menos v' sobre v quadrado. Por que no caso esse menos v aparece? Oi? Por que no caso esse menos v aparece? O menos v'? É. Bom, o menos é porque você tem a derivada de 1 sobre v é menos 1 sobre v quadrado. E o v' é pela regra da cadeia, porque você é a derivada da função de fora multiplicado pela derivada da função de dentro. Aí aqui no caso você pode pensar isso aqui como sendo uma composição de função. Você tem a função v e você tem a função 1 sobre x. Então aí vai ser a derivada da função x aplicada no v, multiplicada pela derivada da função de dentro, que é o v, que aí está o v' aqui. Porque aqui você está... Se você estivesse derivando isso daqui com relação à variável v, então ficaria somente menos 1 sobre v quadrado. Mas só que como você está derivando com relação a x,
e a variável v, na verdade, é uma função de x, então você tem que multiplicar pela derivada da v, beleza? Então agora, vamos fazer a substituição. Então, o y' vai virar menos v' sobre v quadrado, e observe o seguinte, ó. Nesse lado de cá, isso daqui, na verdade, vocês concordam que isso aqui é igual a y menos 1 tudo ao quadrado? Isso aqui é um produto notável, né? Então, isso aqui é igual a y menos 1 ao quadrado. E aí, olha só. Se eu pego essa equação aqui e passo 1 para o lado de cá, o que eu vou ficar? Vou ficar com y menos 1, né? Então, y menos 1 ao quadrado é igual a isso aqui ao quadrado. Então, ou seja, isso daqui desse lado de cá vai ser simplesmente 1 sobre v ao quadrado. Então, isso aí é igual a 1 sobre v quadrado. Então, temos que, aqui a gente pode multiplicar essa equação aqui por v quadrado, ficando com v' igual a menos 1. Aí, essa equação aqui é uma beleza para resolver, né? Não precisa nem de fator integrante. Então, aqui você vai ter, integrando essa equação, você vai obter que o v é igual a menos x mais c. E aí agora a gente substitui de volta, utilizando essa relação aqui, isolando o v, substituindo aquela equação que a gente obteve. Aqui, a gente vai obter que o y é igual a 1 mais 1 sobre menos x mais c. E aí agora vamos utilizar a condição inicial para encontrar o valor de c. A condição inicial fala que o y de 0 é igual a 0. Então, a gente pega essa equação daqui, substitui o x por 0 e o y por 0, e aí com isso nós obtemos que 0 é igual a 1 mais 1 sobre c, e isso implica que o c é menos 1, exatamente. Então, ou seja, nossa solução particular vai ser dada por y igual a 1 menos 1 sobre x mais 1. Alguma pergunta?